Louvado seja o nosso Deus, que mais um dia nos dá a vitória e nos dá a partir de agora o crescimento no conhecimento da sua graça e da sua palavra. Amém? Tema da mensagem desta manhã, no telão, por favor, pastora. É minha responsabilidade obedecer a palavra de Deus e pela palavra guardar e fortalecer minha família. Então é minha responsabilidade obedecer a palavra de Deus. Não existe aquele D, pastora, por favor. É minha responsabilidade obedecer a palavra de Deus e pela palavra guardar e fortalecer minha família. Então nós vamos começar esta mensagem entendendo isso, não é? Que o Senhor, Ele nos dá e tem nos dado conhecimento. O Senhor tem nos revelado conhecimento, o Senhor tem feito chegar à nossa vida a revelação da sua verdade, da sua palavra. E nós temos que entender então que é nossa a responsabilidade obedecer todos os seus ensinamentos, os seus preceitos, e por ela, pela palavra de Deus, guardar e fortalecer nossa família. Deus não vai fazer aquilo que é para mim e para você fazer. Deus tem feito a sua parte muito bem feito. Que é trazer a mim e a você o conhecimento daquilo que nós temos que fazer. Amém? Então, famílias são bem-sucedidas quando se há obediência à palavra. Famílias são prósperas quando se há obediência à palavra. Famílias são felizes quando se há obediência à palavra. Famílias são maravilhosas quando se há obediência à palavra. Quando não se há, é destruição. Quando não se tem obediência à palavra, é casamento de fachada, é casamento de aparência. São famílias que são pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas não sabem o que é ser família. São pessoas que não têm a alegria plena do Senhor, não têm a paz de Cristo, não têm de fato a bênção de Deus nos seus lares. Amém? E o Senhor está aqui nos trazendo este conhecimento e dizendo para mim e para você: é tua a responsabilidade de obedecer. Amém? Vamos ler alguns textos e ouvir a palavra do Senhor. Êxodo 19, versículos 5 e 6 diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Provérbios 33:1. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, a Ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Senhor, nós vivemos para Ti, Senhor. Senhor, nós queremos fazer mais e mais para Ti, Senhor. Jesus, nós não somos, Senhor, egoístas. Nós somos pessoas, ó Deus, que querem dar a Ti mais e mais daquilo que o Senhor nos ensina. Nós queremos, Senhor, viver a responsabilidade com a Tua palavra, Senhor. Nós queremos viver, Jesus, a responsabilidade com o Teu reino. Viver, Senhor, as coisas do alto e não deste mundo, Jesus. Nós queremos mais e mais, Senhor, nos desligar deste mundo, nos desprender das coisas deste mundo. Obrigado, Senhor, por nos dar todo o entendimento necessário para termos uma vida de vitória. Obrigado, Senhor, para nos dar, Senhor,
o entendimento e o conhecimento da Tua palavra. A palavra, Jesus, que traz exaltação. A palavra, Jesus, que traz orientação, que traz direção. A palavra, Senhor, que nos faz, de fato, propriedade exclusiva Tua, Senhor. Palavra, Jesus, que é o Teu poder e que, quando é ouvida e obedecida, faz com que habitemos seguros neste mundo, tranquilos e sem temor do mal. Obrigado, Espírito Santo, por este ministério santo, pela Igreja Cristo Vive. Obrigado, Senhor, por este altar verdadeiro, que traz a verdade, Senhor, que liberta. Te louvo, Jesus, por cada ovelha preciosa Tua, que está aqui, Senhor, neste aprisco, trazida por Ti, para Te servir, ó Deus, para fazer para Ti. Eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo entusiasmo. Te agradeço, Senhor, pelo esforço, pela determinação. Te agradeço, Senhor, pela firmeza do Teu povo, na Tua maravilhosa graça. Que assim, Senhor, prossigamos dia após dia no Teu conhecimento. Que assim prossigamos, ó Deus, como um povo que em tudo Te agrada. Como em tudo, Senhor, um povo, Jesus, que lhe chama a atenção pelo seu viver, pelo viver em conformidade com a Tua voz, com a Tua palavra, com o Teu querer, Senhor. E mais um dia eu lhe peço, usa a minha vida, Jesus. Use a minha boca, Senhor, para revelar aos Teus filhos a Tua vontade, para trazer aos Teus filhos o Teu querer, Senhor. Mostrando, Jesus, os Teus desígnios, os Teus preceitos para o nosso viver em família. Para que haja, Senhor, a responsabilidade na nossa vida com a Tua palavra, Senhor. Para que haja o compromisso, Senhor, na nossa vida com a Tua palavra, Senhor. Eu oro, Jesus, pedindo, Senhor, para que seja manifestado na Sua igreja, na vida dos Teus filhos, o fervor, Jesus, o fervor, Senhor, a manifestação, Deus, do amor, Senhor, à Tua palavra, ao Teu reino, para o Teu louvor e para a Tua glória. Que sejamos de fato, Senhor, uma igreja, que sejamos de fato, Senhor, um lugar onde o Senhor se manifesta e nos guia, nos dá a direção, e juntos, Senhor, caminhamos, juntos, ó Deus, caminhamos para novos patamares, sem ninguém ficar para trás, Jesus, sem ninguém, Senhor, ficar a viver as Tuas promessas, mas pelo contrário, todos serem participantes das Tuas promessas, do bem que há na Tua palavra, para aqueles que lhe ouvem e lhe servem, em nome de Jesus. Com temor e tremor, eu lhe peço, use a minha boca, minha vida, para trazer crescimento aos Teus filhos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Obrigado, pastora, minha querida esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres, salvos e salvos para sempre, salvos por um amor incondicional, salvos por um amor que nos constrange, salvos por aquele que nos amou antes da fundação do mundo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor instrui o seu povo a ouvir e a obedecer a sua palavra. E aquele que entende isso, faz isso em paz. Aquele que entende isso, faz isso com alegria no seu coração, com prazer no seu coração.
Aquele que entende a palavra do Senhor, que entende que ele deve ouvir, deve receber, deve praticar e deve obedecer a palavra do Senhor, isso para ele se torna algo tão tranquilo, tão em paz, tão natural, que a vida dele é de fato aquilo. Não somente como pessoas que fazem por troca a Deus, como pessoas que buscam a Deus, que servem a Deus, que oram a Deus por necessidades. Então, o viver para Cristo é ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, seus mandamentos, seus preceitos, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através de nossa vida e, consequentemente, eu vá bem nesta terra. Amém? Para que eu seja bem sucedido em tudo, porque assim diz a palavra. Josué 1:8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué, ele entendeu isso, ele se posicionou nessa instrução de Deus e o Senhor o exaltou, o Senhor lhe deu a vitória. Tanto que em Josué 24:15 ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos revela neste posicionamento de Josué, nesta atitude de Josué, que Josué não foi ali conversar com a esposa e com os filhos para saber se eles estavam de acordo com aquilo que ele ia dizer. Amém? Josué não foi lá, peraí, deixa eu conversar com a minha esposa e com os meus filhinhos para saber se eles estão de acordo, para saber se não vai ter problema. Ele simplesmente foi lá e falou: aqui mando eu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amados, tem muitos que se incomodam com isso porque são banana, porque são frouxos dentro de casa. E não tem a ousadia, a coragem, a autoridade de Deus para fazer isso. Que é o que todo homem nesta terra tem que fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Aqui eu mando e aqui vão me obedecer. É para ir para a igreja? Vão para a igreja. É para obedecer a palavra de Deus? Vai obedecer a palavra de Deus, e não tem negociação, não tem conversa. Não adianta vir querer com chantagem, não adianta querer vir com negociar. A palavra de Deus é para ser crida e vivida. 1 João 5,3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amados, para muito crente é difícil servir a Deus. Para muito crente é difícil estar presente nos cultos todos os dias. Para muitos crentes é um sacrifício, pastora, estar na igreja todos os dias. Para muitos crentes, amados, sabe, dar louvor a Deus, dar culto a Deus é algo que é penoso, é um fardo. Ai, que canseira. Ai, eu estou muito cansado, estou trabalhando muito. Deuteronômio 6, 1 a 7 diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Mas alguém pode dizer assim: viu, pastor, mas tem muita gente que não obedece a palavra de Deus, não está nem aí com o culto, não está nem aí com a obra, não está nem aí em ser dizimista, não está nem aí com nada do que um altar prega. E a vida está sendo prolongada. De que jeito essa vida está sendo prolongada?
com uma dorzinha aqui, com uma dorzinha ali, com uma não sei o que aqui, com um remedinho aqui, com um remedinho ali, com um médico aqui, com um médico ali, com um problema aqui, com um problema ali. É ou não é? Deus não tem isso para os seus filhos, não. Para aqueles que lhe obedecem, não tem. Não tem, amados. É saúde perfeita, é vida de alegria, é fim de dias e final da sua vida em delícias. Em delícias. Amém? Então, olha, o versículo 3 diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Deus estava falando para quem? Para ímpio? Para o seu povo, para os seus filhos. Então, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amados, é Deus quem manda e nós obedecemos. Nós não estamos criando nenhum novo tipo de evangelho aqui. Ninguém está criando um Deus aqui. Ninguém está criando uma forma de viver para Deus. Nós buscamos viver como Deus manda, como Deus quer. Então, receber a palavra do Senhor e servir a Jesus, primeiro, não é fardo. Na vida daquele que isso é um fardo, é porque não recebeu Jesus, não é convertido, não teve novo nascimento. Deus ainda não habita nesta vida. Esta é a verdade. Aquele que, para servir a Cristo, é algo pesado, é um fardo, algo que atrapalha, sabe? Não nasceu para Cristo ainda. É uma missão impossível. Para quando se teme ao Senhor, não é. Para quando se teme ao Senhor é tudo fácil, é tudo tranquilo, é tudo prazeroso, é tudo alegre, é tudo feliz, porque está fazendo para Deus, está vivendo com Deus, tem a certeza que já não é mais desse mundo, está só aguardando ser levado para a glória. Amém? Mateus 11, 28 a 30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, aquele que de fato vem a Jesus, ele acha descanso para a vossa alma. Aquele que de fato encontra o Senhor, aquele que de fato é achado por Jesus, amados, ele se encontra em descanso. Ele se acha em descanso para a sua alma, porque o jugo do Senhor é suave, o fardo é leve. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Então, com o temor do Senhor é fácil praticar a palavra. É difícil praticar a palavra quando não se tem temor, quando não se tem esta paz, não é? Esse descanso na sua alma. Para aquele que vive no Espírito, tudo é tranquilo. Para aquele que vive na carne, tudo é problema. Tudo é problema, é problema, é problema. Não. Então a palavra diz: se é assim, então que assim seja. Se a palavra diz não é assim, então que assim não seja. O sim, sim, e o não, não. O que passa disso é do maligno. Então, a palavra diz que é para corrigir isso, então, amém, Senhor, nós vamos corrigir isso. Se a palavra diz que isso não é assim, é daquele outro jeito, então, se precisa alinhar, amém, Senhor, nós vamos alinhar. Quando há um coração quebrantado para Deus, irmãos, obediente para o Senhor move a favor deste coração. O favor move os céus e a terra para abençoar.
Porque ele já abençoou, ele já liberou as suas bênçãos. E o que ele procura na terra então? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem são estes? Aqueles que se doam para o Senhor. Aqueles que se dão para o Senhor. Aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Com humildade. Quando há responsabilidade e compromisso, há promoção. No trabalho, amados, não funciona assim. A pessoa está lá trabalhando. A pessoa começa a trabalhar, entra numa empresa. A pessoa, como que ela é promovida? Diaconisa Cris, como que uma pessoa é promovida? Desempenho. O que é desempenho? Responsabilidade e compromisso. Se há responsabilidade e compromisso, tem promoção, tem elevação. E se não tem? Se não tem compromisso, se não tem responsabilidade, vai ter promoção? Vai ter elevação? Não, vai ficar na mesma. Fica na mesma quando não é dispensado. Fala, olha, você não serve, sai. Vai enterrar os dons? Vai enterrar os talentos? Nós sabemos que nós temos que multiplicar para o Senhor. Então aquele que enterra dom, enterra talento, Deus chega uma hora e fala assim, viu? O que você tem aí, dá para ele aqui e sai porque você não serve. Deus faz isso, sabia? Porque não vê compromisso e não vê responsabilidade. Então, quando nós vivemos com compromisso e com responsabilidade, com a palavra de Deus na nossa vida, nós temos a vida vitoriosa. Nós temos a família feliz, nós temos a família maravilhosa, nós temos a mão de Deus a nosso favor. Uma família, como o mundo diz, não traz nenhum benefício, amado. Uma família, como o mundo diz, é uma família que vive a seu modo, que vive como quer, que faz as coisas como quer. E uma família que vive como Deus diz, é uma família vitoriosa. A falta de conhecimento da vontade de Deus para a família traz destruição, sim ou não? Sim? Eu sou a prova disso. Que enquanto não tinha o conhecimento, era destruição na nossa família, sim ou não, pastor? Na nossa vida, na nossa casa. E quando chegou o conhecimento para a nossa vida, houve restauração, houve restituição. E assim tem sido todos os dias. Então, para estes que recebem o conhecimento de Deus e vivem, tem restauração e restituição. Então, aqueles que não têm o conhecimento precisam saber que, se buscarem o conhecimento, receberão restauração e restituição do Senhor. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, para todos que não conheciam o padrão de Deus, eu vou perguntar aqui: quantos aqui já conheciam o padrão de Deus para a família, antes de virem para a graça de Deus? Se você conhecia, já levanta a mão. Se você não conhecia, assim como eu, pode ficar de mãozinha abaixada. Está vendo? Ninguém conhecia. Não, nem ouvia falar. Não ouvia falar porque ninguém vinha a público falar: olha, mulher, você tem que fazer assim, assim, assim. Marido, você tem que fazer assim, assim, assim. Filho, você tem que ser assim, assim, assim. Ninguém vinha falar isso. Então, amados, para todos que não conheciam o padrão de Deus para a família e passam a conhecer, tem que entender essa necessidade. Qual necessidade, pastor? Renovar os pensamentos. Alinhar a vida, alinhar os pensamentos conforme o padrão de Deus. Matar a carne, sabe? Subjugar a carne ao espírito, entender a vontade de Deus, para que possa experimentar esta vontade do Senhor. Muitos conhecem a vontade de Deus, mas não experimentam. E há uma grande diferença. Há uma distância muito grande entre conhecer a vontade de Deus e experimentar a vontade de Deus. Porque todos aqueles que recebem o conhecimento conhecem a vontade de Deus. E sabem que é boa, agradável e perfeita. Mas muitos não experimentam. Muitos ficam longe de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque não são responsáveis com a palavra.
porque não têm o compromisso com a palavra, porque não são obedientes à palavra de Deus. Então, quem é responsável, aceita e busca mais e mais viver como Deus manda. Quem não vive na forma bíblica, amados, vive na mentira. Se eu não coloco a minha família na forma bíblica, se eu não me coloco na forma bíblica como marido, como pai, como pastor do meu lar, se a minha esposa não se coloca na forma bíblica como mulher, como esposa, como mãe, nós vivemos uma mentira. E a mentira é de quem? De quem? E o diabo veio para quê? Pronto. Você acha que uma família que não vive na forma bíblica vai ser maravilhosa, vai ser feliz, vai ser vitoriosa? Nunca. Desculpa, amados, eu tenho que falar. Como eu disse na quinta-feira, nós estamos indo para o final dessa série. E muita gente está do mesmo jeito que entrou nesta série. Há 27 cultos com este, nós estamos falando de família. Sabe quando dá isso? Dá quase 3 meses e meio. E aí? Eu estou sendo responsável com a palavra? Eu estou tendo compromisso com a palavra? Deus está dando tempo. Porque a Bíblia diz que Deus dá tempo ao pecador para que ele se arrependa. Por que nós estamos aqui há 3 meses e meio falando sobre família? Amados, eu vou ser sincero com você, eu disse para Deus, Senhor, eu vou mudar o rumo aqui, eu vou parar, família, já falamos muito. Eu mando. Eu mando, você obedece. Para quando parar. Acaba quando acabar. Porque sou eu que tenho dito à minha igreja. Então Deus, amado, tem dado tempo para que muitos se arrependam e se convertam e acerte os seus casamentos, acerte em suas casas. Por quê, pastor? Porque Deus é longânimo, mas Ele é tardio em se irar, mas Ele se ira. É longânimo, tardio em se irar, mas Ele se ira. E muitos não têm entendido isso. Muitos não têm, levado a sério a palavra de Deus. E existem muitos casamentos que são uma mentira. Uma mentira. Então, se uma pessoa de Deus não vive a palavra de Deus, ela nunca verá transformação na sua vida, no seu casamento, na sua família, em lugar nenhum. E não será testemunho do Senhor nesta terra. Não será testemunho, não pode ser discípulo de Jesus se não obedece a Jesus. Pode até estar com a Bíblia na mão, indo para uma igreja, fazendo sei lá o quê, mas não é discípulo de Jesus. E muitos, amados, não gostam que isso seja dito, sabe? Muitos se incomodam com esse tipo de coisa. Falam, não, pastor, o senhor não pode falar assim. Por que não pode falar assim? Se é a verdade. Eu não estou mentindo. A mentira não pode ser dita. A verdade tem que ser dita sim. E se alguém se afasta de uma igreja que prega a verdade, amados, essa pessoa está dominada pelo diabo. Se uma pessoa se incomoda com o que a igreja que prega a verdade diz e se afasta, esta pessoa está enredada por Satanás e vai cada vez mais estar envolvida na mentira e cada vez mais longe de ver as bênçãos de Deus na sua vida. 1 Coríntios 6,20 diz, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, qual casamento glorifica a Deus? O casamento onde a mulher é mandona e o marido é um capacho? Esse casamento glorifica a Deus? O casamento que glorifica a Deus é aquele casamento onde o homem e a mulher entendem o seu papel. Pronto. Esse casamento glorifica a Deus.
onde os filhos entendem o seu papel, onde o pai coloca respeito nos filhos, onde o pai é exemplo na casa para os filhos, onde o pai traz para si a responsabilidade de inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus, e a esposa é auxiliadora, ajuda, promover a bênção de Deus dentro da casa. Então, com o meu corpo eu glorifico a Deus. Fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então com o meu corpo eu glorifico a Deus. Como? Como pai, como marido, como pastor da minha casa, como cabeça do lar, como um crente temente a Deus e obediente à palavra. Eu glorifico a Deus. Não somente quando eu estou aqui com os irmãos. Não, estamos aqui glorificando a Deus com o nosso corpo. Amém. Apresentai a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas muito mais lá fora, amados. Muito mais dentro da minha casa. Não discutindo com meu cônjuge, não brigando com os meus filhos, não, sabe, gritando ou perdendo a paciência com nada. Enfim, eu glorifico a Deus com o meu viver. O pecado rouba a glória de Deus. E o pecado o que é, pastor? É tudo que está fora da vontade de Deus. Está fora da palavra, é pecado. Então uma mulher que não é obediente à palavra de Deus dentro do casamento, está em pecado. O casamento está em pecado e não tem a glória de Deus manifesta. O marido que não obedece à palavra de Deus, que não vive como a palavra de Deus manda no seu casamento, está em pecado. Esse casamento não glorifica a Deus. Essa é a verdade, amados. Essa é a verdade bíblica. E que deve ser vivida por nós. Porque muitos não têm o conhecimento disso. E nós? Nós temos. E agora o que eu vou fazer com esse conhecimento? Vou ser responsável? Vou ter o compromisso? Ou vou fazer de conta que não estou ouvindo? Então, e muitos aqui podem dizer, pastor, mas só está eu aqui. Todos já ouviram como devem proceder. Então, como devo proceder, eu tenho que proceder. Independente se está aqui comigo ou não, eu vou proceder como a Bíblia manda. E sem palavras eu vou ganhar o meu cônjuge para Cristo. Agora, se eu não vivo o que a Bíblia manda, se eu não sou o que a Bíblia manda, eu sou o quê? Algo verdadeiro? Eu sou uma farsa. Eu sou hipócrita. Eu sou mentiroso e estou vivendo uma mentira. E isso, quem está reinando? O diabo. Amém, igreja? Está claro? Amém ou não? Romanos 8, 7 e 8 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Uma mulher que não se submete ao que Deus manda no casamento, ela está na carne. Uma mulher que não obedece o que Deus manda na sua palavra em relação ao casamento, ela não está sujeita a Deus, não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O marido que não está sujeito à lei de Deus, o marido que não obedece a Deus, ele está na carne. Então, se está fora da igreja, está na carne mesmo. Se está na igreja e não está obedecendo, está na carne. Nem mesmo pode estar, ou seja, vive como quer, faz o que quer, é daqueles que diz assim, deixa ele falar. Deixa ele falar o que ele quiser. Eu tenho os meus pensamentos. Eu tenho os meus conceitos. Eu tenho os meus próprios conceitos a respeito disso aí que ele está falando. Pois é. Está indo contra Deus, está lutando contra Deus, contra a palavra, e vai ter colheita terrível na vida. Terrível vai ser a colheita dessa pessoa. Porque a soberba precede a ruína. Amém? Deus exalta aqueles que são humilhados, os humildes. Esse Deus exalta. Soberbo não. Quem está em Cristo
não está mais no mundo. Versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quem está em Cristo, amados, não tem mais aliança com o velho homem. Quem está em Cristo não tem aliança mais com o mundo, sabe? Com as coisas que vivia no mundo, com o modo que vivia no mundo, com as coisas que fazia no mundo, com as atitudes, com as reações que tinha quando vivia no mundo. Porque o velho homem morreu. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero falar algo com você sobre esse versículo aqui, ó. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele nos vê de que forma? Pecadores? Não. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele nos vê santos e perfeitos. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que algo sujo pode ser justiça de Deus? Como é que algo pecador pode ser justiça de Deus? Então Deus, Ele olha para a obra da cruz, que foi perfeita, que foi completa, e olha para nós, e nos vê santos e perfeitos. E aí você diz, não, então você está olhando para Jesus, e Jesus está olhando, olha, eu te vejo santo e perfeito. E aí você, pelo amor que Cristo tem por você, você se constrange, você diz, mas eu não sou santo e perfeito. Eu tenho coisas para acertar. E aí você diz, mas eu não... Aí Deus diz, eu te vejo santo e perfeito. Não, mas eu te vejo santo e perfeito. Mas, então agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você sabe que Deus olha para você e te vê santo e perfeito, e você sabe que tem coisa que precisa ser acertada. Qual a sua responsabilidade? Qual o seu compromisso com aquilo que Deus te mostra? Com aquilo que Deus fala para você, olha, eu te vejo santo e perfeito. Amados, se há algo que tem que ser alinhado com o que Deus me ensina e me fala, eu corro para acertar. Mas é na hora, eu não deixo para depois. Eu vou dobrar meu joelho se é algo que está fora do meu alcance. Eu vou orar, falo, Senhor, eu entendi a tua palavra, eu entendi que é assim, por favor, Jesus, me ajuda. E tem crente, amado, que está assim ouvindo, sabe? Mas deixa. Deixa. E vai deixando. E aí, tem uma vida totalmente, sabe, que eu olho e não tem jeito de falar que é o padrão da graça de Deus. Vocês desculpem, amados. Desculpem. Mas não é o padrão da graça de Deus. É uma vida esboroada, é uma vida destruída. Se não é um problema aqui, é um problema ali. Se não é uma questão aqui, é uma questão ali. São tormentos atrás de tormentos. E como que nós vamos dizer que somos o povo mais feliz desta terra? Como que nós vamos dizer? Então assim, existem aqueles que de fato estão se esforçando, sabe? É nítido, nós vemos pessoas que vêm até nós, vêm conversar, vêm pedir ajuda, vêm pedir conselho, vêm se aconselhar, e a gente vê a mudança. A gente vê que a pessoa está se fortalecendo na palavra, a pessoa está se fortalecendo no caminho, a pessoa quer de fato viver as promessas de Deus. E esses nós percebemos que vão saindo do fogo.
São pessoas que vão deixando a fornalha, sabe? Que as situações vão começando a ficar mais tranquilas. Situações, sabe, que antes o que era um inferno, já estão, sabe, no céu. Porque deram ouvidos, porque estão vivendo de forma responsável com a palavra. São pessoas que estão tendo compromisso com a palavra, estão dando ouvidos ao que Deus diz, alinhando as suas vidas, se esforçando para ser aquilo que Deus quer que sejam. E quem não faz isso, pastor, está na carne. Quem não tem esse modo de vida, amados, quem não se esforça dessa maneira, está totalmente na carne. E na carne, o que há é plantação na carne que terá terríveis colheitas. Terríveis colheitas. Você sabe o que é isso? Terríveis colheitas. E depois a pessoa está dizendo lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Tudo está no controle de Deus. Claro que tudo está no controle de Deus. Deus é soberano. Nada está fora do controle de Deus. Mas aí Ele está dizendo para mim, viu, acerta isso. Ele está dizendo para mim, viu, corrige isso. Ele está dizendo para mim, se alinha com isso. Tira isso da sua vida, acrescenta isso. E eu estou, Deus está no controle. Deus está no controle, Deus é soberano, Deus é bom. E a vida nada. Do mesmo jeito sempre. Fora da vontade de Deus, meus amados irmãos, o que há é dor e sofrimento, perdas e destruição. Fora da vontade de Deus não há bênçãos. Fora da vontade de Deus não podemos nos iludir. Não podemos nos enganar. Eu não estou aqui para te enganar. Eu não estou aqui para te iludir. Estou aqui para fazer a vontade daquele que nos chamou e pregar para você a verdade que liberta. Para nós, é fato que o Senhor tem dado conhecimento. Amém? E também o tempo para correção. Só nessa questão de família, amados, todo ano aqui, para a glória do Senhor, o Senhor vem e nos fala sobre família. Pontos diferentes, coisas acrescentadas, mas mesmo todos os anos se repetem praticamente as mesmas coisas. E olha o tempo que Deus tem nos dado. Então o que eu tenho que fazer agora? Hebreus 10, 26 a 31 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, e agora você sabe, né, que se está fora da vontade de Deus é pecado. Amém? Está fora da vontade de Deus é pecado, não adianta. Não adianta. Pastor, mas lá em casa eu não posso mandar. Por que você não pode mandar se tu é homem, se tu é o cabeça da casa? Não, porque minha esposa ganha mais do que eu. Não é assim que funciona. Dinheiro não compra ninguém que está em Cristo Jesus. Amém? Então, o que está fora do alinhamento da Bíblia é pecado. E se nós vivermos nesse pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, nós recebemos ou não recebemos o conhecimento da verdade? Já não resta sacrifício pelos pecados. Então não adianta. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se não está em alinhamento com aquilo que Deus mandou alinhar, pode esperar o fogo. Nenhum amém. É duro falar amém nessa hora, né? É duro falar amém. Mas é a Bíblia que diz. Por isso a palavra de Deus diz que melhor fora não ter conhecido a verdade. Então aí agora nós entendemos, Deus cobra mais de quem?
está na graça. Porque quem está na graça recebe conhecimento. Na genuína graça. Então Deus vai cobrar mais de nós do que aquele que está na lei. Aquele que está na lei está debaixo de maldição por natureza da Bíblia Sagrada, aquilo que a Bíblia diz. Mas nós que fomos tirados da lei, tirados do engano, tirados da mentira, e viemos para a verdade de Cristo, nós seremos muito mais cobrados por Deus. Então, amados, não vamos nos enganar. Eu estou na graça. Eu estou na graça. Eu estou na graça. Então prepara, meu irmão. Prepara o couro. Porque se está na graça e não está andando conforme a graça manda, vem chicote estralando aí. Nosso Deus é Deus que corrige aqueles que Ele ama. Não é que Ele gosta de castigar. Não, nosso Deus não gosta de castigar, mas Ele corrige. Então a Bíblia está dizendo, olha, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão recebendo a verdade. Vocês estão sabendo agora o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que não é. Vocês estão aprendendo a viver em família, como família, o que é ser família, marido, esposa, filho. Vocês estão aprendendo tudo que Deus manda. E se agora vocês, tendo esse conhecimento, continuam vivendo em pecado, já não resta sacrifício. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, o fogo que vem para consumir os adversários, vem para consumir também os filhos de Deus, que andam em desobediência. Quem está entendendo? Pastor, esse culto é para colocar medo em mim? Não. Esse culto é para abrir os teus olhos e fazer você ter mais responsabilidade e mais compromisso com aquilo que você tem aprendido por esse altar. Sem misericórdia, morre pelo depoimento. Isso era Paulo falando para os hebreus, tá? Que conheciam a lei. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, na lei, né? Rejeitou a lei de Moisés, o que faziam? Matavam, apedrejavam. Amém? De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, viver na graça, estar na graça, conhecer o Espírito da graça, conhecer as verdades de Cristo e não viver de acordo com isso, é profanar o sangue da aliança. Não se viver em família como Deus manda é profanar o sangue da aliança. Não se cumprir os devidos papéis dentro do casamento, e sendo um casamento de acordo com a vontade de Deus, é profanar o sangue da aliança, com o qual nós já fomos santificados. Vocês estão entendendo? Aquilo que eu disse, Jesus olha para nós e nos vê santos e perfeitos. Mas se eu não vivo conforme aquilo que Ele manda, o que eu tenho que esperar? Expectação horrível de juízo. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha, amados, a falta de responsabilidade traz consequências. A falta de responsabilidade em viver a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos e aprendemos, traz consequências. Então, crentes espirituais, estes vivem as bênçãos de Deus. Diga amém. Os crentes carnais vivem as consequências de uma plantação na carne. Vivem os sofrimentos causados pela irresponsabilidade com a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1,11 diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Então olha,
A palavra do Senhor aqui está dizendo que o apóstolo Paulo foi informado que estava tendo na igreja, a igreja de Corinto, uma igreja problemática, porque estava num lugar, numa ambiência problemática de prostituição, de idolatria, enfim. Um lugar onde havia muita sujeira, muita imundície. E o apóstolo Paulo então havia sido informado que estava tendo contendas dentro da igreja. E foi essa igreja aqui também que houve lá um moço que estava dormindo com a esposa do seu pai. E o apóstolo Paulo diz assim: viu, vocês ainda suportam, vocês ainda colocam para dentro tal pessoa? Ele não se alinha, não se acerta e vocês ainda trazem para dentro? Não tem um sequer aí que seja capaz de dizer fora daqui? Amados, a igreja de Cristo ela é santa e deve viver em santidade. Então aqueles que chegam do mundo, chegam sujos, chegam imundos, precisando de purificação, de santificação, de limpeza, de santidade, e o altar dá isso. Mas tem que chegar num ponto que a pessoa tem que viver como tal. A pessoa tem que viver como santificada, purificada, lavada, santa e remida no sangue de Cristo. Por quê? Não se pode tolerar dentro da igreja de Cristo imundície. Não se pode tolerar dentro da casa de Jesus, onde é manifestada a glória de Deus, pecados, amados, que a Bíblia condena. Pecados que, sabe, a Bíblia diz: olha, arruma isso, acerta isso, conserta essa situação. E nada pode ser maior que a verdade. Então, por exemplo, situações que acontecem normalmente dentro de uma igreja. As pessoas vão até outras pessoas e relatam um tipo de situação. Então, a pessoa está lá, totalmente na carnalidade, vão até um irmão e citam uma situação, citam um caso, às vezes com outro irmão, ou às vezes com a obra, ou às vezes com o pastor, e o irmão que está ouvindo sabe o que a Bíblia diz a respeito daquilo. O que tem que fazer? O que tem que fazer, irmãos? Se posicionar com a autoridade de Deus. Não importa quem seja. Porque muitos, para não ficar muito chato com o irmão, dizem: vamos orar. Vamos orar. Não, nós vamos orar agora. A Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Vamos cortar esse mal agora pela raiz. E não esquente se fizer biquinho, se sair batendo o pé. Se a Bíblia diz, nós somos a favor da Bíblia. O que estão pensando, deixando de pensar, quem quer que seja, amados, não conta. Para nós, não conta. Nós não nos importamos com o que pessoas dizem. Nós nos importamos com o que Jesus diz, com o que Jesus pensa, com o que Jesus vai fazer na nossa vida. Amém? Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Com amor e conhecimento de Deus, eu devo cuidar, amados, de toda e qualquer situação. Logo de começo, não esperar o mal fortalecer. Sabe, tem casos, amados, em famílias que o homossexualismo chega na vida de um filho, de crente. E aí a criança começa a ter, sabe, umas atitudes estranhas, uns comportamentos diferentes. E os pais não se pronunciam. Aliás, nem gostam que pronuncie, porque é o filho.
Não procura uma liderança espiritual, procura psicólogo. Vamos procurar o psicólogo, porque o nosso filho está com um comportamento estranho. Vai levar para o psicólogo vai falar: deixa ele assumir. Vai ser melhor para ele. Amados, e aí na igreja, procura a liderança quando já não tem mais jeito. Viu, mas chama aqui, vamos conversar. Ah, não, agora ele já está namorando lá o menininho. Já está lá de caso lá, já está com o namoro firmado. Agora não adianta mais. Então, amados, casos que precisam do conserto, de acordo com a Bíblia, têm que ser enfrentados logo. Aqueles que adiam, aqueles que, prorrogam, vai colher maus frutos disso. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você tem coisa errada, que precisa de uma solução bíblica, não tenha vergonha. Tem crente que tem vergonha de expor a sua vergonha. E isso é mal, é isso que o diabo quer. O diabo quer que os crentes fiquem acuados, ao invés de ir de encontro, ao invés de encarar o problema, ao invés de enfrentar a situação com amor, com conhecimento. Com oração, vamos conversar, vamos ouvir o que ele pensa, o que ele diz a respeito, vamos tentar entender a situação, e vamos alinhar, vamos corrigir, em nome de Jesus. Deus nos deu todo o poder para pisar em serpentes e escorpiões, amados. Então nós não podemos nos acuar diante de situações problemáticas. Situações com as nossas crianças, com os nossos filhos que estão aí dentro de uma salinha, aprendendo a santidade que há em Cristo. E trazem do mundo muitos problemas. Onde nós chegamos aos pais e relatamos, falamos: olha, está assim, assim, assim. Então, tente alinhar, converse, mostre na palavra. Nós estamos aqui para ajudar. E não envergonhar. Não causar vergonha na vida dos pais. Porque nós estamos observando, nós somos pessoas que estamos inspecionando, assim como Deus ensinou aqui no culto de quinta-feira, que nós temos que inspecionar nossa família. Aqui é uma família espiritual, então nós estamos aqui para inspecionar, sim, não para cuidar da vida do outro, mas inspecionar o que o outro está vivendo. Estão entendendo, amados? E poder em Cristo ajudar, poder em Cristo levar as cargas uns dos outros. E se eu não me importar com isso, eu não amo a Cristo, eu não amo a obra de Cristo, eu não amo os irmãos. Por isso que eu sempre digo: se eu não subir aqui e não incomodar você em algo, eu não estou sendo um amigo teu. Se eu subir aqui e só te agradar no culto inteiro, eu não fui teu amigo. Porque a Bíblia diz que sinceras são as feridas causadas pela verdade. Esse é de amigo. Feridas de amigo, que ama. E não beijos e lisonjas daquele que lhes odeia. Porque o que eu quero para a tua vida é ver as bênçãos de Deus manifestadas. O que eu quero na sua vida é ver você cantando o hino da vitória, com júbilo, com regozijo, feliz, dizendo: em tudo o Senhor tem me abençoado, porque o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me trazido correção, o Senhor tem me trazido instrução. Isso é o desejo do meu coração. Então a família bendita é aquela que todos os dias vive a palavra. É aquela que conhece a sua responsabilidade com a palavra, amados, e busca auxílio, sim, quando precisa. Está precisando de auxílio? Não se acue, não se envergonhe. Não deixe a situação crescer. Não deixe a situação prosperar, chegar num ponto que você já não sabe mais o que fazer. Casamentos que às vezes chegam, para um líder a hora que já está indo para o fórum assinar o divórcio. Por que não vieram conversar antes? Por que não vieram expor a situação antes? Por que não vieram procurar ajuda? Vocês estão entendendo, irmãos? Isaías 61:9.
Nós estamos indo para o final da mensagem. Glória a Deus. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Eu quero dizer algo para você: não vai ser conhecido como maconheiro, como cheirador, como filhos que dão em cima de meninas, como meninas que ficam com um, com outro e com outro. Não serão conhecidos dessa forma, como o mundo vê, sabe, os jovens aí. A nossa posteridade, a nossa descendência será conhecida no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor, que teme ao Senhor. Filhos que temem ao Senhor. Filhos que sabem que há um tempo para todas as coisas. Se há um tempo de se dedicar aos estudos que vão se dedicar. Não vai ser estudo junto com namoro e ficar e dar beijinho e sei lá mais o quê. Nós não toleramos esse tipo de situação aqui nesta igreja. Nós não aceitamos, nós não aprovamos que os nossos filhos se comportem como ímpios lá fora. Nossos filhos são santos, é a herança do Senhor. É aqueles que é para ser conhecido como família bendita do Senhor. Por isso, amados, a amizade de má influência tem que ser cortada na vida dos nossos filhos. Más influências devem ser cortadas. Não, mas o Senhor guarda, é o Senhor quem corta. Mas se o Senhor está lhe mostrando, tome atitude. Se o Senhor está lhe revelando, chame o seu filho para conversar com amor, com conhecimento, com sabedoria, e corte esse mal na vida do seu filho. Meu pai já dizia: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Meu pai dizia isso. Aquele que anda com má influência, ele vai ser má influência para outros. A Bíblia diz que o sábio anda com o sábio. O tolo vai andar com o tolo. Nós temos que dar sabedoria aos nossos filhos, amados. Nós temos que dar sabedoria aos nossos filhos para que Deus os honre nesta terra. Não aceite o mal na vida dos seus filhos. Não deixe-se pensar que o que crianças fazem hoje é normal, porque não é. Há um tempo para namorar, há um tempo para casar, há um tempo para formar família. E nós sabemos que essa é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus não é que os nossos filhos fiquem ficando por aí, beijando um, beijando o outro, beijando. Não, isso é do diabo. Isso é sujo, isso é impuro. Não tem parte com o nosso Deus. E trará más colheitas, tanto para pais como para os filhos que assim praticam. Amados, Deus é Deus, como nós cantamos aqui. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Mas para nós Ele tem ensinado como fazer. Jamais nós vamos dizer que Deus não nos abençoou, porque a responsabilidade é minha e tua, de guardar e fortalecer a nossa família em Cristo. Lucas 2, 51 e 52 diz: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes... Tem espaço no para ali, pastora? Desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Olha como tem que ser um filho. Não pense você que... Amados, tem tanto pai, amados, que passa a mão na cabeça dos filhos por nada. Desculpa falar aqui. Sabe? Às vezes o pai, a mãe não pode dar aquilo que o filho quer e acaba, sabe, concedendo outras coisas. Não, porque tadinho. Ai, tadinho. Não tem nada de todinho, não. Não tem nada disso, não, amado. É bendito do Senhor. É eleito de Deus. É mais que vencedor em todas as coisas. É predestinado em amor. Não tem nada de tadinho. Tadinho é o que está no mundo aí na mão de Satanás. Jesus, amados, pequenininho,
estava lá submisso ao pai e à mãe. Submisso. Não estava lá desrespeitando, não. Pai e mãe falando, vamos para a igreja. Não vou, hoje eu não vou. Fazendo manha na cama para acordar. Fazendo birra na cama para acordar. Era submisso. O pai e a mãe chamava na hora. Na hora. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Olha que tremendo. Ela via isso. Ela sabia que ele era o enviado. Sabia que ele era o Messias e via que ele era submisso, que ele era obediente, e ela guardava isso. Porque isso é de Deus. Isso tem a aprovação de Deus. Não um filho que responde pai, que responde mãe. Não um filho que resmunga com pai, que resmunga com mãe. Não um filho que faz as coisas conforme bem quer e o pai e a mãe têm que ficar quieto. Pelo contrário, amados. Os nossos filhos, se fizerem algo errado, amados, tem que ser repreendido, tem que ser corrigido, conforme a vontade de Deus para os nossos filhos. Que os nossos filhos nos obedeçam. Nós não vamos bater, não vamos espancar, não somos desses, mas com autoridade e sabedoria nós vamos pôr assentado do nosso lado e vamos conversar para que entendam a vontade de Deus. 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Assim tem que ser os nossos filhos. Crescer em sabedoria, estatura e graça. Não adianta aqui na igreja ter um comportamento e lá fora ter outro. Não adianta aqui na igreja os pais quererem corrigir e lá fora deixar solto. Hipocrisia, falsidade, cristianismo de farsa. Não adianta. É sim, sim e não, não. Então tem que crescer em sabedoria, estatura e graça. Por isso, amados, que ter, sabe, amizade na igreja e a amizade do mundo não presta. Pastor, mas não dá, não tem como. Você vem falar isso para mim? Os meus filhos ficam dentro de casa. Não saem na rua. Não vão para a rua. E graças a Deus não reclamam. Reclamam? Antes só do que mal acompanhado. Ah, mas tadinha, é uma criança. Amados, o diabo está lá inculcando, viu? O diabo está lá inculcando pela boca das outras crianças. Você acha que não? Ainda mais o seu, que é alvo de Satanás. Não brinque com a responsabilidade que Deus te deu. Porque, amados, Deus tem falado e muito. E muitos pais não estão nem aí. A gente vê, sabe, postagem nas redes sociais de crianças daqui da igreja junto com amiguinhos do mundo. Detalhe, dia de culto, que era para estar aqui no culto, mas estava, sei lá, na casa de quem, com amiguinhos. Isso é porque está ensaiando para o culto das crianças ali dentro, viu? Então, assim, falta de responsabilidade, falta de compromisso, e depois quer que viver a bênção de Deus? Não vai viver a bênção de Deus. Então, assim, ou nós somos verdadeiros ou nós somos falsos. O que nós somos? Eu sou verdadeiro. Eu digo por mim, eu sou verdadeiro. Me critiquem o quanto quiser, me falem mal o quanto quiser, eu sou verdadeiro para Deus. Eu entendo a minha responsabilidade, eu aplico na vida dos meus filhos, louvo a Deus, porque a honra de Deus, amados, é manifesta na vida dos meus filhos. Esta semana, eu fiz um trabalho para um professor do Vinícius, que foi até a loja, reunião dos meus filhos, quem participa é a pastora. Ela vai em todas as reuniões. Para a glória de Deus, até hoje não teve uma reclamação de nenhum dos meus filhos. Pelo contrário, somente elogios. E um professor do Vinícius esteve no meu trabalho essa semana, e eu fiz o trabalho para ele. Quando estávamos ali acertando o trabalho, eu perguntei, eu falei, você é professor do Vinícius? Ele falou, sou. Aí eu não perguntei, eu não falei mais nada, eu só perguntei se ele era professor do Vinícius. Ele falou assim, que bênção de menino.
Ele falou, olha, é o melhor aluno meu. É o melhor aluno meu, só tem elogios para dar para ele. Olha, é educado, é organizado, caprichoso. Olha, que menino. E eu na hora falei, glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque no meio dos povos reconhecerão como família bendita do Senhor. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então tem que crescer diante de Deus e diante dos homens. Os homens têm que ver o que nós aprendemos aqui. Por isso que para muitos crentes as pessoas olham e falam, vai na igreja? Porque não tem compromisso, não tem responsabilidade e envergonham o Evangelho de Cristo nessa terra. É responsabilidade dos pais observar o crescimento dos filhos, dentro e fora da igreja. Onde seu filho frequenta, ele deve ser reconhecido como alguém diferente dos demais do mundo. Nenhum amém. Tudo bem. Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre... E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. Duas pessoas ouvindo a mesma coisa. Amém? Um é sensato e o outro insensato. Quem você é? Quem você é? Que assim seja. Por quê? As chuvas, os rios vão vir tanto para um como para outro. A situação difícil vai vir tanto para um como para outro. Quem prevalecer é o sensato. Quem tiver uma vida destruída é o insensato. Porque assim Jesus disse e assim nós cremos. Então, meus amados, para finalizar, é nossa responsabilidade. Tem como você dizer para algum irmão aí que está perto de você? Diga, é nossa responsabilidade. Será que ele percebeu a seriedade? Pergunta para ele, percebeu a seriedade? Percebeu? Tem uns que falam meio que rindo, eu sei que é o nervosismo. O nervosismo faz isso. Faz a pessoa rir. Fica nervosa, ela começa a rir. Mas é sério. É muito sério. Essa responsabilidade, amados, com a palavra de Deus é muito sério. Então que eu e você tenham essa responsabilidade todos os dias de ouvir e praticar a palavra do Senhor na nossa família. Amém? Que assim seja. Porque assim disse o Senhor nesta manhã.